Oi, pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana, né? Deu para se divertir? Passearam, trabalharam? Me conta aí como é que foi, tá? Me conta aí no chat. Hoje a gente está numa sala meio escura aqui, que é uma salinha preparada para o cinema, né? E vamos seguir a nossa aula e sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula de aceleração para o vestibular. Se vocês observarem lá no repositório, as 3 aulas que estavam lá, os conteúdos das 3 aulas passadas, já foram consumidos por nós, né? Nós falamos sobre a permanência do estudante, falamos sobre os recursos, e na semana passada nós falamos sobre as vivências e as rotinas nas universidades. A professora apresentou para vocês o mapa da USP, né? Nossa, foi uma riqueza de aula, no sentido não riqueza de aula da professora, mas o mapa. Depois no próprio centro de mídia a gente tem o mapa da USP, mas ele não está tão completo assim. Aí eu apresentei na aula anterior um mapa, né, num vídeo, né, de um youtuber que mostrava, é um estudante, na verdade, um estudante da USP que conhece a universidade na palma da mão. Então, assim, ele pôde nos apresentar todos os campos da universidade e os recursos que a universidade oferece, tá? A gente até descobriu que tem todos os tipos de banco lá, tem Banco do Brasil, Santander, Banco Itaú, os bancos principais estão lá justamente porque é uma cidade universitária, né? E numa cidade tem que ter tudo, né? Bem, hoje a nossa aula seria uma continuidade da vivência na rotina da universidade, né? Aí eu encontrei um artigo aqui na internet, né, que é da Elisângela Lopes de Faria e da Selma Maria da Fonseca, e eu vou ler um pouco o que elas falam sobre a vivência nas universidades, tá? Depois a gente pode comentar e também eu vou colocar um vídeo também, de repente, que fale algumas experiências de como é a vivência desse estudante na universidade. Então a partir de agora, todo o texto meu vai ser a leitura de um texto que eu peguei nesse artigo aqui, tá? Bem, o texto ele fala de como é a rotina, de como é a vivência do estudante assim que ele entra na universidade. E ele começa introduzindo assim: jovens adultos universitários encontram múltiplos estressores relacionados ao estágio de transição no ciclo vital e convivência em um novo ambiente que pode culminar no aparecimento de problemas relacionados à saúde mental, tá? Estudos revelam altas taxas de sintomas relacionados a problemas comuns de saúde mental de universitários como depressão, ansiedade e estresse. Sobretudo estudantes que dentro do cenário familiar, na estrutura familiar, ele é o primeiro que vai para a universidade, tá? Se ele vai para uma universidade particular, dependendo da estrutura da universidade, não vai ser muito diferente da escola onde ele esteve durante toda a vida no ensino básico. Mas se ele vai parar numa universidade com a amplitude que tem a USP, ou mesmo PUC, Mackenzie, ou também tem centros universitários, universidades grandes agora, que no começo ele pode se sentir um peixinho fora d'água, e se ele não sociabilizar, se ele não encontrar um grupo que o acolha, por isso que existe muito mesmo a questão dos veteranos acolherem os calouros, justamente para esse tipo de problema não ser logo de impacto no começo, tá? Bem, o texto continua. Entretanto, os adultos jovens não são os únicos a sofrer, pois o sofrimento mental é um problema de saúde pública que afeta a sociedade em geral, incluindo ansiedade, depressão e sintomas somáticos, né? Como problemas de sono, fadiga, cefaleia e dor nas costas. Alguns estudos afirmam que os estudantes universitários têm uma probabilidade maior de desenvolver transtornos psíquicos do que a população geral, justamente por conta da cobrança, né? Essa cobrança que tem assim que chega na universidade, né? Eles podem ser considerados fatores de proteção à saúde e prática religiosa, sexo masculino, boa relação com os colegas, boa condição financeira, o apoio social,
ausência de histórico familiar de doença mental, afinidade com o curso, não fazer uso de drogas, ter período de descanso e ter boas notas. Essa é toda a pressão, tá? Estudantes universitários são constantemente relatados com níveis mais elevados de sofrimento mental em comparação com a população em geral, o que evidencia serem população de risco, questão reconhecida internacionalmente como um problema de saúde pública que afeta a capacidade de produzir o desenvolvimento acadêmico, além das condições de tentativa e uma série de questões que vão aparecer, tá? O que a gente tenta agora conversar com vocês sobre isso é que, por exemplo, poucos estudantes sabem que nas escolas de ensino básico e ensino médio, o governo está mandando agora psicólogos. Então, em nossa escola mesmo, nós temos o psicólogo. Se você que resiste tanto a fazer a tua inscrição no Enem, que resistiu, na verdade, que já acabou a inscrição, o que vai existir vai se sabotar na hora de fazer o provão, porque o provão é um caminho para a universidade pública e institutos federais e estaduais. Você pode pensar também, se não é algo do teu inconsciente, que a gente chama de autossabotagem, né? Quando é que você acha que você não é capaz, porque você tem medo, porque você sabe que vai enfrentar questões que não vai ter a rede de apoio, né, que você precisa ter quando você entra na universidade. Igual, teve uma estudante no ano passado que foi para a USP pelo provão, mas ela não conseguiu se manter lá, porque ela ficou perdida. Ela está acostumada numa escola pequena, a família não sabia nem o que era uma universidade, e ela foi jogada lá dentro. Então, assim, todas essas questões a gente precisa ver antes de você entrar na universidade, para quando você chegar lá, você já saber o que você vai enfrentar, quais são os seus medos, quais são as suas inquietações, quais são as suas preocupações, além, obviamente, do conteúdo, né? Só que antes mesmo do conteúdo, antes de você ter dificuldade, por exemplo, você vai fazer matemática, ou você vai fazer direito, antes de você ter dificuldade com as disciplinas específicas do curso de direito ou do curso de matemática, você vai enfrentar essas questões, que são questões que podem mexer com o seu psicológico, pode mexer com você de uma forma tão traumática que você vai se sentir incapaz e até achar que você não vai conseguir seguir no curso, porque a gente vai ter o encontro de várias classes sociais diferentes, né? Você vai ver uma parte mais elitizada, uma parte mais parecida com você, que são estudantes que saem da periferia, estudantes de escolas particulares de médio porte, estudantes de escolas particulares de alto porte. Então você vai encontrar pessoas que sonham como você, pessoas que não sonham como você, pessoas que estão sonhando o sonho dos próprios pais, dos avós, e você não foi preparado para isso, né? Você esteve 11 anos na escola, mas ninguém te falou que a universidade é para você e que você precisa enfrentar todas essas questões antes de você chegar lá no primeiro dia e ser jogado quase numa arena, né? Então, agora que você já fez inscrição para o Enem, que você já está fazendo o curso na plataforma Me Salva, que você está seguindo a professora aqui com os vídeos, e que você vai estudar para você passar no vestibular ou no Enem ou no provão, você já está sabendo quais são as formas de ingresso, que é o financiamento, que é o ProUni, que é o SISU. Você já sabe quais são os recursos que uma universidade oferece, mas a primeira coisa que você tem que fazer agora é se conhecer como estudante, se conhecer como pessoa, se colocar nesse cenário, né, universitário, e ver quem é você nisso tudo e de como você pode se manter. Você pode começar agora a conversar com os professores que você tem mais estreitamento, né? Você pode conversar com o psicólogo da escola, se o que te impede em fazer um bom vestibular, um bom provão, o que te faz sabotar, se é o medo. Será que é o medo? Eu mesmo, quando entrei numa universidade
grande, né? A universidade já é redundância, né? Falar que ela é grande. Eu tive muito medo no começo, medo de não me relacionar, medo de fracassar. Eu tinha muito medo de fracassar. E assim, e ninguém me cobrava nada. Minha mãe não me cobrava nada, meus parentes não me cobravam nada, mas era uma autocobrança muito forte que gritava em mim. Então isso também é importante, ninguém coloca isso no papel. Todo mundo fala, estuda para passar, mas não é só estudar para passar. Depois que você passa também, você tem que ver essa questão, que é uma questão mais voltada para você, mais voltada para aquilo que você nunca foi preparado na vida e que de repente você se encontra num lugar onde você não sabe como se relacionar, você não sabe quais os... Por exemplo, você entra na USP, ninguém aprende o que é USP da noite para o dia, ninguém aprende o que é PUC da noite para o dia, ninguém aprende o que é Mackenzie da noite para o dia, mesmo em outras universidades, que são universidades mais que tem uma multiplicidade de cursos, né? No começo é bem difícil. Então, esse texto que eu estou lendo para vocês, que eu acabei de ler para vocês agora, ela fala de questões que a pesquisa encontra do estado da arte e sobrevivência dos estudantes universitários no cotidiano da graduação, considerando como contexto o impacto da graduação, da saúde mental dos estudantes, tá? E o estudo dessas meninas teve como objetivo identificar o estado sobre as vivências cotidianas, né? A síntese do resultado desse scope, né, desse review que elas falam, apresenta o sofrimento psíquico de universitários de diversos países e que abrange todos os continentes e aborda as particularidades locais, independentemente de gênero, fatores causais e de proteção, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois dessa minha fala, eu vou colocar um vídeo também que vai falar um pouquinho sobre isso, mas também vou colocar vídeos também que ajudam você a entender melhor a forma de ingresso na universidade e vou mostrar também campos de outras universidades para que no final você, quando chegar lá, fala assim, ó, pelo menos eu já vi isso lá no vídeo, né? Nessa ajuda eu vou ter que estar junto com vocês, tá bom? Então fique por aqui por enquanto, daqui a pouco eu volto. Eu estou aqui na aula, no chat, quaisquer pergunta vocês deixam aqui e vamos até o final da aula, tá bom? Um beijo e até daqui a pouquinho.